Fala pessoal, estamos de volta aí agora com o nosso quarto episódio do podcast e retomando um pouquinho dos temas, né? Na última a gente falou sobre as legislações que tange o nosso setor de HVAC, ou seja, o ar-condicionado e refrigeração, e falamos também sobre a questão de retrofit e revamp. Hoje nós vamos buscar um pouquinho aquele conteúdo de manutenção prescritiva, né? E para a gente bater um papo sobre isso, né? Então, vem com a gente, curte lá no nosso LinkedIn, fica à vontade de botar alguma sugestão, ok? Vamos lá então. Hoje estamos com essas figuras aqui, né? O seu Guilherme Collet, o seu Guilherme Melos, né? Você já tem cadeira cativa. E o nosso convidado aí, meu xará, né? Tu disse que eu ia falar isso. O meu xará, Gilvan Silva aí, que é um parceiro aí de longa data nosso, né? E um dos autores aí da solução em manutenção prescritiva. Então vamos lá, vamos para esse bate-papo. Hoje eu vou iniciar pelo nosso amigo aí, Guilherme Melos, né, Melos? Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores. Muito feliz de estar de volta aqui. Espero manter essa cadeira cativa por um bom tempo, hein? Isso a gente vai ter que observar como a gente vai fazer isso, né? Boa noite para todo mundo, boa noite, pessoal. Agradecer o convite mais uma vez, quarto episódio. Se a gente está se mantendo é porque tá dando certo. E agradecer também pelo Gilvan poder estar aqui com a gente. Embora a gente seja convidado, a gente está agradecendo a presença do convidado também. Que, como o Gilvan... Bom, fica Gilvan e Gilvan daí. Como o Gilvan Andrade disse, foi um dos pioneiros aí dentro do HVAC com a prescritiva, os dispositivos. Então, no último episódio a gente já teve uma aula sobre revamp, retrofit. Nossa, aula, né? Nosso convidado. Foi longe. E hoje vamos de novo. Então, boa noite, muito obrigado pelo convite, né? Então, vamos aí poder contribuir um pouco sobre a IA e sobre esse tema, né? IoT dentro da indústria. E vamos lá, pessoal. É isso aí, Gilvan, é isso aí. Mas legal, né? A gente sempre tange o nosso tema aqui para a questão de manutenção, né? E a gente fala muito sobre a manutenção prescritiva. Só que para chegar na manutenção prescritiva, a gente precisa ter uma base, né? Precisa ter toda o que a gente chama de OIT, hardware e tal. E mesmo assim, né? Além da construção da parte de sensores de hardware, existe a inteligência artificial, né? A IA. Como que a gente modelou essa solução hoje do GSC, né? E então era importante, Gilvan. O que a gente... Como que a gente construiu, né? A gente sabe que nasceu de uma ideia, né? De uma iniciativa nossa de poder ser protagonista, né? Nessa parte de manutenção prescritiva aí no nosso setor de HVAC. Bom, isso começou lá no passado, né? Naquela época da manutenção ainda de papel, que o técnico ele ia para campo e ele ia fazer a manutenção preventiva do equipamento. Só que ali o que se percebia naquela época, né? Que o técnico ia fazer a manutenção, ele olhava a máquina ali naquele instante, naquele momento, e o resto do período de manutenção, né? Aquela máquina não tinha, não era observada, né? E aí, com o surgimento da IoT na indústria, né, que veio a indústria 4.0, se observou, né, que se pode colocar um hardware lá, e esse hardware ele consegue monitorar aquele equipamento, coletar dados dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. E com isso tu traz um ganho muito grande, né, para o técnico de manutenção, para a manutenção em si, que é ter esse olhar contínuo sobre a máquina, né? Justamente, né, porque a gente sempre já abordou esse tema aqui, porque a manutenção preventiva, ela vem base do tempo, né, Melos? Então, no momento que tu entra na manutenção prescritiva, tu começa a trabalhar na questão de avaliar a condição do ativo em tempo real. Tempo real. Né? A manutenção prescritiva nada mais é que é uma estratégia de manutenção que utiliza as tecnologias. Que vem a inteligência artificial, que vem a, como é que fala? Machine learning. Exatamente. Nós estamos com o professor disso hoje aí. Exatamente. Pode falar aprendizagem de máquina que está certo. Não, mas a gente tem que tentar... Mas nada mais é que uma estratégia de manutenção que avalia a condição em tempo real do equipamento.
que vai trazer muito mais benefícios do que as manutenções tradicionais. Não que não sejam importantes também. Mas que é um complemento, né? Que é um complemento. O descritivo é um complemento. É evolução, né? Evolução. Mas aí, João, conta para nós, cara, como é que foi, assim, porque nós acreditamos que existe inteligência artificial, mas precisa ter um modelo, né? Para ela começar a entender. Sim, o processo começa já na coleta dos dados, né? Para criar esse modelo. O modelo, ele ser desenvolvido, né? Tu precisa coletar os dados do equipamento para saber como é que o equipamento se comporta, para daí fazer a modelagem. Então, começou lá no hardware, né? Que nós tivemos que desenvolver um hardware próprio nosso, porque não existia nada pronto no mercado que atendesse as nossas necessidades, né? Aí nós tivemos que criar um modelo que pegasse esses dados coletados pelo hardware e aí ele fizesse, então, a modelagem do problema em si. Aí a gente fez também um FEMEA, né? Que a gente começou a fazer um estudo de caso, observando o comportamento das máquinas ao longo do ano, que na refrigeração, e isso é um fato, né? A máquina ela se comporta diferente conforme a época do ano, por causa da temperatura. Então, tu vai ter um comportamento no modelo diferente em cada época. E para isso, foram feitas várias modelagens. A gente teve que montar um laboratório, né? Esse laboratório é para a gente estressar esses equipamentos, gerar situações de falha em que a gente pudesse coletar dados de diferentes situações para daí o sistema de machine learning começar a aprender como é que funcionava a máquina de refrigeração e entender o que estava fora, o que estava dentro do comportamento dela. Aí essa modelagem ela começa a dar resultados, né? Perfeito. E o Quality, né, Quality? Quando a gente começa a fazer esses ensaios, né, a gente tem que trazer todo esse conhecimento tácito de quantos anos, de quantas pessoas envolvidas, né? Quando a gente falou aí que o Gilvan foi um dos pioneiros, mas porque ele está à frente do projeto dentro do GSC, mas como a gente vai fazer um FEMEA? Não foi o Gilvan com um equipamento que desenvolveu isso, né? Então a gente teve os engenheiros que tiveram junto nesse processo, os técnicos, coordenadores, supervisores. Então é um time muito grande porque, como o Gilvan disse, o ar-condicionado tem uma característica que é o quê? A temperatura externa ou a condição em que ele está instalado. Que isso faz com que a modelagem que outros segmentos, vamos dizer assim, ou linha de produção, ou uma condição que seja repetitiva no processo, tu vai ter um modelo que vai atender aquilo ali de uma forma linear. Já no HVAC, não. São muitas variáveis externas que vão fazer com que o dado que está sendo imputado ali mude o resultado final. Então, isso acaba tendo muitas mãos juntos para poder chegar nessa modelagem. E tudo isso vai impactar lá no hardware que foi pensado, no sensor, enfim. E tu vê esse movimento hoje que está muito comum na indústria, né? Tem muitos sistemas hoje de machine learning que fazem muito bem a questão de análise pontuais, né? Por exemplo, motores elétricos, análises de vibração, são modelos que fazem muito bem esse papel de prever falhas nesses sistemas. Mas quando trata de refrigeração, não é só um motor elétrico, não é só um ventilador, não é só um compressor. Tu tem ali todo um circuito fluido mecânico ali, tu tem o fluido refrigerante, tu tem o compressor, tu tem o motor elétrico e ainda tu tem mais toda uma parte que é o comportamento da máquina de acordo com a época do ano, a aplicação e até o ambiente que ela está inserida, se é um ambiente agressivo, se é um ambiente mais doméstico, vamos dizer assim. Tudo isso que impacta na modelagem da máquina. E quando a gente traz, né, porque o nosso setor ele tem muito conhecimento tácito, né? Muito conhecimento. E externar, pegar todo esse conhecimento tácito e botar num FEMEA, Gilvan, como é que foi, assim? Isso foi um desafio enorme para nós, né? A gente teve que se reunir com bastante pessoas de diferentes áreas do nosso segmento, né? Para desenhar um mapa de todos esses comportamentos dentro desse FEMEA, né? De todas as causas, e a gente associou isso com os sensores da máquina, né? Isso foi, acho que, uma chave que virou na nossa cabeça, assim, que foi muito legal, que foi associar todos aqueles comportamentos que a gente descreveu ali no FEMEA com a ajuda das nossas engenharias, né? E trazer aquilo para dentro da realidade do hardware, né? Associar aquilo ali, aquele comportamento com o sensor tal é realizado por causa disso e disso. E levar isso para o modelo, e a gente conseguiu bastante resultados, né, na modelagem. Eu me lembro do laboratório, né, Melos? Quantas máquinas foram estressadas lá para a gente entender qual que é o máximo que uma máquina pode
entregar, né? Isso aí. Numa pior condição. Compressores, alguns foram queimaram, quebraram, estressados, e para nós chegar no resultado hoje, né? Mas é que faz parte, né, do aprendizado, faz parte desse processo de maturidade também para nós chegar na IA ideal para o processo de HVAC. E que nem o pessoal falou, é um processo que é muito... muda muito. A máquina está instalada num ambiente arejado, a unidade externa. Beleza, funciona de um jeito. A máquina está instalada, um cara instalou num local onde não tem acesso ao ar externo, não tem muita troca. Já é outra característica, outra condição da máquina, que a IA vai aprendendo conforme ela vai funcionando, vai aprendendo, vai coletando os dados e vai chegar essa máquina está... Aí ela vai determinar, né? Quando nós temos que atuar, aí vem a prescritiva. Quando essa condição aqui já tá no limite, aí nós vamos ter que atuar no equipamento, né? Mas é importante frisar que com a prescritiva, a gente atua conforme a IA determina que a gente tem que atuar. Conforme ela determina que o equipamento pode quebrar ou não, ou dar algum problema em tanto tempo, né? Então, essa é a grande... A gente está sempre um passo à frente da manutenção tradicional, né? E me lembro até o Gilvan com a equipe lá estressando os equipamentos, né? E tinha uma fila de equipamentos, né? E todos com a mesma condição de instalação, com a mesma simulação, entregavam leituras diferentes, né? Uma da outra. Isso aí é um desafio da modelagem, né? Que quem tem, então, o conhecimento todo que a gente tinha na engenharia de refrigeração era conhecimento teórico, né? E aí, quando tu começa a fazer a modelagem, tu começa a trazer para a máquina a função prática dela, né? O funcionamento real dela. E aí tu descobre que lá, quando a máquina é feita no fabricante, um detalhe, uma espessura a mais num tubo, uma carga de gás com algumas gramas a mais, na modelagem, todas essas pequenas diferenças, elas se somam e tu acaba tendo pequenas variações na leitura que não fica uma máquina igual a outra. Interessante, né? E tu imagina, né, Colit? A inteligência, tu criar esse modelo e esse modelo entender essas características diferentes de cada ativo. Aí, tava pensando agora que ele tava falando quando tu tem em larguíssima escala de coleta de dados, o quanto vamos pôr lá, sei lá, 50 mil equipamentos, cada um vai estar com gramas de diferença na carga de gás, vai estar ou quilos, ou o cara foi lá, o profissional foi lá e colocou uma carga, entupiu a máquina de fluido. Já o outro está com pouca, o outro está precisa, na balança. Isso tudo vai levando dados para a tua base. Então, vai fazendo com que a modelagem ou ela seja contaminada ou ela seja assertiva. Como é que fica a minha dúvida é justamente como é que fica esse trato? Hoje a gente criou um sistema que justamente ele se adapta à realidade da máquina. Ele observa a máquina por um tempo X, né? E aí ele vai observando o comportamento dela. E através disso ele consegue identificar qual é o funcionamento normal dela durante o período que ela se encontra. E aí ele consegue, uma sacada que nós tivemos hoje, ele consegue prever o futuro funcionamento dela com diferenças de temperatura. Que aí vai ter a variação dela, né, ao longo do ano. Isso é uma sacada que a gente teve, que hoje esse código consegue fazer essa adaptação. É interessante, né, Colit? E aí, falando aqui com o Melos, né? Imagina, né, Melos? A gente que vive o dia a dia aí da gestão de manutenção, cada ativo tem a sua vida útil, né? Cada ativo. Que é o que o Colit está trazendo. Numa condição, mas tem um desgaste do equipamento, que é normal, né? É um compressor lá que não sei quantas mil horas, já tem um desgaste, não comprime como deveria, né? E isso, essa solução hoje, ela consegue te entregar. Tu imagina, ela avalia a condição do equipamento, que o Giovanni está dizendo assim, ela parte de um ponto inicial onde, olha, esse equipamento está funcionando dessa forma. Esse é o adequado desse equipamento. A partir daí, ele começa a monitorar e começa a prever possíveis falhas de condição, né? Que aí entra
a equipe de manutenção para atuar quando for necessário, né? A gente sai daquela... Nós, que somos um pouquinho mais antigos, que a gente falava... vamos botar uma carga de gás no equipamento R22. Deixa com 70 PSI que o equipamento... régua. O equipamento sai funcionando. A gente sai disso. A inteligência artificial, ela consegue monitorar o equipamento de uma forma que ela vai saber se o equipamento vai estar com vazamento ou se ele está com pouco fluido refrigerante. Talvez ele está com 70 PSI, mas a tubulação é grande. Então, talvez ele está com... O técnico vai lá, olhe claro, com a experiência e tudo, mas ela vai no micro, ela vai no detalhe do equipamento funcionando, ela vai no... Algo que nós, seres humanos, a gente não consegue tá olhando da maneira que ela olha. Então, e indo nessa condição, o equipamento está com vazamento, o técnico já vai saber em quanto tempo vai parar o equipamento, ou pode parar, e ele vai saber, a condição do equipamento possivelmente seja vazamento, já leva as tuas ferramentas, leva tudo, e aí entra o técnico para realizar a correção. Isso tudo antes de parar o equipamento. Ou seja, tem disponibilidade, tem confiabilidade, e claro, né, todo equipamento tem o fim da vida útil. Todos. Não existe. Não existe equipamento que não tenha. E a IA também vem para nos ajudar em relação a isso. A aumentar a vida útil, mas vai chegar num ponto que não tem isso e nos ajudar em relação a isso. E determinar, o equipamento chegou, o compressor não faz mais a função que tem que fazer. Então, a manutenção prescritiva só vem para nos ajudar, e nós temos que tirar esse rótulo da inteligência artificial, que ela vem nos agregar para o nosso setor. Ela vem nos ajudar a ter o melhor diagnóstico, ela vem nos ajudar a ter a melhor entrega para o nosso cliente. Esse é o... Perfeito. E quando tu traz isso, né, tu até trouxe num dos nossos episódios aí a questão da palavra da assertividade. Assertividade. E eu me lembro lá, né, Juva, e o Quality também acompanhou isso, que nós começamos logo a modelar, e vocês testando, nós tínhamos 60% de assertividade, depois passou para 70%, hoje deve estar na casa, não sei quantos por cento de assertividade. Hoje nós estamos já com 83%, 85%, dependendo do equipamento. Tu imagina só, né, Quality? É muita coisa. É muita coisa. E tem outra pergunta. Pelo que eu entendi, assim, bem basicamente, que tu falou sobre o modelo, sobre como que é feito a tratativa, entendo que a gente está falando em IA, mas falar assim, o SmartVac. O SmartVac hoje trabalha com Machine Learning. Sim. E a gente sabe também que existem outros conceitos de Deep Learning, aí vai entrar redes neurais, sim, e sim, etc, etc. Por que no ambiente industrial se optou pela... Não sei se é assim a pergunta, se optou pela modelagem de Machine Learning? Boa pergunta. Boa pergunta. É que assim, o conceito de IA é muito abrangente, né? A IA vem a palavra inteligência artificial, né? É qualquer inteligência artificial que não seja humana. E aí nós vamos ter vários tipos, né? Como Deep Learning, que daí é uma inteligência mais sofisticada, que ela busca, vamos dizer assim, ela é usada para questões mais específicas, como pesquisas médicas, como simulações de inteligência. Tem a também chamada inteligência geral, que é a que procura simular uma inteligência humana com todos os seus agregados de emoções e etc., que já é também uma outra linha de pesquisa. E o Machine Learning, que o Machine Learning, do nome vem, que eu disse antes, né, Pumelas, é aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? Basicamente é um código que ele não é uma inteligência por si só, né? Ele é um código que consegue aprender com os próprios erros, resumindo de uma forma mais a grosso modo. Então, o que ele faz? Ele consegue fazer comparativos ao longo do tempo de valores. E aí ele é usado por causa de questões de custo, né? Tu não vai fazer um sistema de uma inteligência artificial geral, por exemplo, para trabalhar com isso, porque o custo disso é exorbitante tanto em computação como armazenamento e processamento. E tu também não vai usar um sistema que não seja adequado ao que tu quer. Então, um sistema de machine learning, ele é usado hoje em várias situações justamente disso, de aprendizado de máquina. Ele é usado para isso. Entendi. E pegando esse gancho, né, Juva, falando sobre isso, a gente tem o hardware, a gente tem os sensores, né? E para onde que vai essas informações? Como é que processa tudo isso?
O hardware hoje em si, ele foi criado, como eu falei antes, né, justamente para ser específico para refrigeração, que a gente coleta dados hoje, que muitos hardwares hoje que tem no mercado disponíveis não coletam na sua totalidade dos equipamentos de HVAC, que é vibração, temperaturas, correntes, tensões. Eles até têm, mas não adequado à nossa realidade. E aí esses dados, então, eles são coletados, o hardware pega eles e manda eles para a nuvem, né, para um servidor externo. E lá nesse servidor é que vai rodar o nosso sistema de machine learning e vai conseguir trabalhar com esses dados. E claro, né, como tu está falando de dados de máquina, geralmente as informações ali elas são bem curtas mesmo, não tem nenhuma identificação do que é o equipamento, etc. Né? Até porque a IA ela já mais ou menos espera trabalhar com os dados em si da forma bruta. Né? Então é uma coisa bem simples, na verdade, o conceito disso. Caramba, né? A gente fica falando sobre isso, a gente fica... Mas nós já falamos aqui também, né? Imaginando. Pensando lá naqueles filmes que a gente olhava lá do... Exterminador do Futuro. O Melo Zé Fã. Que loucura, né? Eu tava olhando, e várias reportagens, vocês também estavam olhando... Mas vai longe o Elon Musk agora tem o robô aquele Sim. que tá lançando até emoção. Não, mas pega um exemplo que eu acho fantástico na nossa geração, que é uma outra vertente de IA, que é as LLMs, né? Que são as linguagens, as inteligências de linguagem. Um grande exemplo é o ChatGPT. O ChatGPT hoje em dia, ele já está fazendo planilha no Excel, ele está programando, ele já está fazendo Canvas. O ChatGPT ele se tornou um monstrinho hoje que agrega muito na produtividade de muita empresa, né? Mas eu trago isso para a saúde, né? Tava falando para vocês aí. Hoje tu tem condição de tu botar um chip e aí tu analisa, tu fica analisando tua pressão, temperatura, batidas cardíacas, né? Que está alinhado com essa solução que a gente criou do HVAC, né? Então, tu imagina, pegando a questão da saúde humana, o que isso vai aumentar a vida útil do ser humano, né? Tu imagina? Muita doença hoje que pega de surpresa, né? Então a gente vai conseguir evitar. E aí tu trouxe, um conceito bem interessante, porque eu puxei lá na abertura, né? Que é do Smart Vac. Que antigamente o técnico só ia na máquina uma vez por mês, vamos dizer assim, dependendo da periodicidade, né? Assim como muita gente às vezes vai uma vez na vida no médico. E agora não, agora tu tem algo monitorando a tua saúde, do teu ativo ali, o tempo todo e conseguindo te trazer algo que antes que se torne um problema mais sério, né? E trazendo isso para a vida real, te desculpa aí, Não. Tu ia falar, né? Mas imagina, né? A gente vai lá pro nosso cenário da manutenção tradicional, onde a gente tem todo um plano de manutenção, aonde a base desse plano é a criticidade do ativo, né? E aí tu vai lá, a cada 15 dias ou a cada um mês. E nesse período, né? Nós também já abordamos isso. O que pode acontecer? O que a gente pode evitar? Né? Uma parada de máquina. Uma parada de produção. Mas eu ia voltar ali Vamos lá. No que vocês estavam falando sobre na vida real. Vamos pegar o que evoluiu da tecnologia. Hoje, usou o exemplo do chip, né? Mas evoluiu o médico, evoluiu o conhecimento técnico, como evoluiu do mecânico, do técnico, evoluiu as ferramentas, evoluiu a tecnologia. Logo, a vida útil do equipamento ou a nossa vida tende a cada vez aumentar mais a nossa expectativa de vida, assim como a do equipamento, né? Que no final de tudo é o que se espera, que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, como propor os equipamentos em melhores condições, né? Então é toda uma cadeia de coisas que foram evoluindo com o tempo e que a gente não sabe dizer aonde vai parar, porque a gente falou só de machine learning, que é o quê? Aprendizado de máquina. Então, quanto mais tu tá monitorando, mais tecnologia tu tem, mais aprendizagem a máquina vai ter. Dos 85%, ali na frente ela vai estar em 100%. Teu raciocínio faz sentido. E eu fico aqui, a gente fica conversando, eu sempre trago para o nosso dia a dia, né? Como é importante, é impactante para nós gestores de manutenção. Olha o impacto que isso tem, né, gente? Tu ser avisado que a máquina X, o ativo X, ele vai parar daqui 7 dias. Tu não fica dependendo do usuário ou um sistema de automação dizer, a temperatura aqui aumentou. Vocês precisam agir.
Às vezes quando tu tem um sistema assim dedicado com uma inteligência, tu consegue ter ganhos que tu não conseguiria de outra forma, né? Como, por exemplo, uma automação, como tu citou. A gente teve um case recentemente que a gente pegou num cliente nosso um equipamento que estava ciclando em excesso. Aí como é que ele ia saber disso? Como é O que tu quer dizer com ciclando em excesso? Tirou minha pergunta. Quando a máquina de refrigeração, ela liga e desliga, a gente considera que é um ciclo, né? Que é o ligar e desligar. E o compressor, como é um... Liga e desliga do compressor. Isso, desliga e liga do compressor. O compressor é um motor eletromecânico, né? Ele tem estabelecido pelo fabricante um período mínimo, né, de ciclos por hora. E se esse ciclo, às vezes, é muito extenso, né? Ele tem uma ciclagem muito alta, que a gente diz, ele está ligando e desligando muito rápido dentro daquele período ali, pode vir a sofrer danos porque ele não tem aquele período de arrefecimento, né? De descanso, por assim dizer, da máquina. E aí, o que acontece muitas vezes? A máquina é instalada por N motivos de uma forma equivocada, com algum erro de projeto, ou num ambiente que não foi bem dimensionado. E aí pode acontecer isso de ela estar ciclando acima desse período. E como é que a gente consegue mensurar isso hoje de uma forma, manutenção tradicional, antiga, né? É muito difícil tu pegar isso. Porque muitas vezes o técnico vai lá, é inverno, a máquina está parada, ela está ali desligada e tu não consegue mensurar. E aí, às vezes, tu pega um período ali que ela está tendo vários ciclos por hora muito altos. E aí, o sistema de Smart Vac hoje, ele consegue apontar o nível de saúde normal do compressor, né, de ciclos por hora. E aí ele consegue apontar isso. Essa máquina está com excesso de ciclos para o modelo dela. Tem que dar uma olhada nisso, tem que ver o que está acontecendo, né? Interessante isso, né, Melos? Porque tu imagina, né, como o João falou, numa manutenção tradicional, talvez tu vai ver essa falha quando danificou o compressor. E mesmo assim, tu fazendo uma análise de causa raiz, talvez tu não consiga ter esse diagnóstico. Mesmo que tu abra o compressor, tu veja o desgaste dele, né? E é importante nesse case que o Juva falou, que além de nós acharmos, né, a inteligência apontar para nós que o equipamento estava ciclando muito, a partir desse estudo a gente viu que o equipamento não era o ideal para aquela entrega que ele deveria ter. Então, tem todo esse contexto também da engenharia aplicada, né? Então, não é só a manutenção. A gente foi lá, não, realmente esse equipamento, ele está ciclando muito, ele é de uma capacidade muito, muito maior, mas também ele não é o correto para aquela aplicação. Então, tem todo esse contexto, né, que nos ajuda. E vindo justamente dessa questão da manutenção, talvez o técnico, no período que ele está fazendo a preventiva, não fosse ver nesse detalhe que a inteligência vê, né? Então, as 24 horas, 24/7, que nós estamos monitorando o equipamento e que a gente vai ver a condição e vamos conseguir estar agindo antes do equipamento parar, quebrar. Tu imagina? E foi o que aconteceu nesse case, né? Foi o que aconteceu, a gente conseguiu Isso identificar. era CPD? Era uns data center, né? Imagina, um data center de uma empresa multinacional. É um coração extremamente sensível daquela empresa. Lá, né? Tinha 2 ativos, né? Tinha 2 que era ativos. redundante. 2 ativos redundantes e os 2 estavam, por causa da questão de dimensionamento, né? Eles estavam tendo ciclagem em excesso. É interessante, né, João, tu trazendo isso, né? Tu vai falar, desculpa, mas vai vindo os insights, a gente vai Tranquilo. Conversando. O sistema de automação não foi capaz de absorver isso, né? Não, ele não Ou entender isso. Até porque tem o sistema, tinha um rodízio, né? Estava mantendo a temperatura, o sistema de automação vai trabalhar normal. Que o sistema de automação está dizendo, olha, entra com o segundo equipamento, sai com o outro equipamento. Ele não consegue mensurar, ele está dando carga, olha, tem que operar nessa temperatura e tem que ser assim, né? Até teve um case que é interessante, que eu gosto de lembrar sempre, que foi um cliente nosso numa plataforma, né? Ele tem uma plataforma de carregamento e descarregamento de produtos químicos em alto mar. E só o acesso para essa plataforma são 2 horas de barco. Ela é acessada por lanche. E ele tinha um equipamento lá que refrigerava toda a parte de data center, né? De controle dessa plataforma. Aí, aquilo ali parado, ele não carregava produto. Então, era um prejuízo... O impacto disso, né, Cláudio? Impacto milionário, porque vinha um navio de outro país e o navio ele tem um prazo. Ele paga em cada porto ali, ele tem um prazo. Se ele não carregou ali, ele vai embora e vai esperar só daqui a alguns meses para voltar outro. E aí, lá nós tínhamos um equipamento que estava com problema de alimentação elétrica. A qualidade de energia da plataforma estava com déficit, né? Porque a carga que eles colocaram no transformador que atendia ela estava em excesso. O
transformador já estava dando sinais de não atender, né, aquela demanda energética, e ele estava falhando na entrega da tensão adequada. E eles não estavam cientes disso. Aí já tinha quebrado 2 equipamentos, e eles estavam achando que era algum problema de manutenção e era um problema de alimentação elétrica. Imagina ficar trocando equipamento, ficar trocando compressor para deixar operacional para o carregamento e... E o impacto, né, Melson? Porque tu imagina... Desculpa. Eu fico imaginando, né? Tem uma produção em alto mar, né? Não sei, 200... Quantos quilômetros era da costa? Davam 176. Quase 200 km. 176. Não podia ser 175. 176. Eu olhei no mapa. Eu fiquei feliz porque ele não falou a latitude e a longitude. Mas tu imagina tu saber que aquele equipamento ele vai parar. Tu poder fazer todo, né? Entra muito aí na linha do código, na parte de planejamento. Tu poder planejar aquela ação, né? E pelo que eu estou entendendo, né, Gilvan, além do ativo de HVAC, que estava sendo prejudicado pela qualidade da tensão, indiretamente outros equipamentos lá também estavam sofrendo. Sim, os próprios equipamentos, motores e bombas, né, e outros equipamentos de uso da plataforma para carregar o produto, eles estavam também sofrendo panes. Mas aí, como a manutenção HVAC é uma, a manutenção do cliente era outra, né, a manutenção elétrica deles era outra, o pessoal não se conversava entre si e ninguém tinha parado para analisar ainda que estava tendo um problema em conjunto ali, né? E aí o SmartVac, né, ele consegue trazer isso, ele conseguiu trazer mostrar, tem um problema energético aqui e tem que ser resolvido, né? Aí mostrava as quedas de tensões seguidas que estavam acontecendo. Legal. Vai lá, Colite, tu queria falar? Não, até agora nem lembro o que era, mas todo mundo sabe da minha alta capacidade técnica, né? Vocês estavam falando em ciclo. Eu me lembro que existia relé CLO. Isso aí ele não existe mais nos equipamentos? Isso é antigo CLO, é por ciclo, né? É. Era um dispositivo que tinha, que por ciclo ele desativava o equipamento. Você estava falando antes, eu linkei uma coisa na outra, porque se tu não tem mais o CLO, tu já está monitorando, tu já está eliminando componente, então tu diminui a tua gestão de materiais, tu diminui teu sobressalente, tu diminui uma série de outras coisas que tu não precisa lá na frente ter todo um custo de gerir, de ter a peça, de reposição. Muito bem colocado. Então... Tem a questão, tem os ganhos indiretos aí, né? Que tem que ser também falado, né? Eu observo muito, o negócio de observar muito a evolução, né? Que eu fico imaginando qual vai ser o futuro da IA na indústria, né? Que eu fico imaginando um chat GPT daqui a pouco fazendo organização de compra e venda de peças. Imagina tu casa uma IA, um sistema de machine learning que faz a previsão da falha e casa com o GPT para já fazer a aquisição de peças de estoque. Tu dando uma certa liberdade regrada para ele ali, dependendo do tamanho da indústria e até o que ela deseja de praticidade, o ChatGPT pode muito bem futuramente fazer pedidos, ou já pelo menos já entregar cotações, né, fazer pedidos de cotações para fornecedores. Essa máquina aqui vai apresentar uma quebra de compressor daqui uma semana, 2, e já a gente entregar para ti, vai ter uma falha desse compressor daqui a 2 semanas, tá aqui 3 orçamentos já de compressores para você substituir. Então, já fazer essa gestão. Então, eu penso isso para o nosso futuro, né? Imagina o quão louco vai ser, né, para a manutenção ter todas essas IAs trabalhando para ajudar a ter uma manutenção cada vez mais, como o próprio Gilvan gosta de falar, né? Em vez de ser reativa, né? Ela já ser propositiva, ela já buscar entregar alguma coisa para o nosso cliente já pronta, já mastigada, porque a gente vive num período que a gente tem que cada vez mais fazer com mais e com menos, né? É verdade. E voltando um pouquinho, Gilvan, a gente falou, né, novamente sobre o hardware, sobre sensores. Me recordo que há um tempo atrás nós instalávamos com sensor com fio, né? Isso aí. Hoje já mudou essa tecnologia, né? Sim, a tecnologia vem avançando, né? Hoje a gente já está trabalhando com sensores sem fio, né, para fazer tanto a análise de vibração como a análise de temperaturas. Futuramente, acredito também, as medições de tensão e corrente também já vão vir sem fio. Para que isso? Para acelerar a velocidade de instalação, né, e a praticidade também, porque hoje na indústria, quanto menos cabo, melhor, né? Que a infraestrutura do cliente, às vezes, ela tem um limite X ali de passagem de cabos. Então, se tu tem algo que não precisa passar cabo, é muito melhor para nós, né? É legal. Sem contar a dificuldade em tu conseguir bater cabo aí dentro de... Pega subestação, pega
próprio CPD, que é um ambiente extremamente delicado, com uma série de regramentos internos aí. Então, quanto mais enxuto for essa instalação, essa tecnologia, melhor para todos, né? Melhor para todos, porque também diminui riscos de saúde, né? Segurança no trabalho, que é uma coisa que é vital hoje em dia. O cara não vai precisar ficar furando nada, não vai precisar subir em escada para passar cabo. Então, tudo isso aí traz esse ganho. O próprio Smart Vac traz esse ganho, né? Hoje, da questão da segurança, né? Diminuir o número de intervenções que precisa fazer, às vezes, em áreas de risco, né? Legal. E me diz uma coisa, Gilvan. Hoje, né, existem algumas restrições aí na questão da rede dos clientes, né? Tem toda uma política de segurança que ela tem que ser respeitada e é necessário ter. A primeira lei que vem à cabeça hoje também já é a LGPD, né? Que é a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Em relação a isso, é muito mais tranquilo hoje para IoT, né? No geral. Porque ali tu não está trabalhando com dados, às vezes, vamos dizer assim, confidenciais. É dado de máquina. Tu vai ter um dado ali de sensor e temperatura, corrente, tensão, esse tipo de dado, assim, que é mais tranquilo. Agora que tu falou da infraestrutura também, né? Que tem uma limitação hoje, aí não é uma questão tanto de lei, mas também a própria infraestrutura brasileira. A gente hoje ainda está engatinhando na infraestrutura de internet no Brasil para o IoT conseguir entregar todo o potencial dele. Eu vejo isso muito forte hoje. Esse é um caminho crítico, então, do teu ponto de vista. É um muro hoje, é um caminho crítico que a gente tem que romper e que eu acho que vai ser rompido. Já vi movimentos em algumas indústrias na questão de ter uma infraestrutura de rede já para IoT na própria indústria, né? Eu vejo isso como uma coisa que não tem volta e que, infelizmente, né, ou felizmente, está sendo vencida aos poucos, que é essa questão dessa barreira da internet, né? Que também está sendo vencida com tecnologia nova. Com novas tecnologias. A gente está vendo aí agora, tem até foguete que dá ré, né? Então, são novas tecnologias que estão acelerando, de certo modo, esse acesso em áreas que eram muito remotas, o cabo, ou colocar uma antena, não tem como. Então, são outros meios que estão surgindo para te conseguir fornecer o acesso, porque é o mercado que está dizendo que precisa de uma solução para isso, né? A gente está aqui falando do HVAC, mas tem N outras disciplinas que também estão indo atrás de tecnologias capazes de conectar tudo. Então, é uma barreira, mas o caminho está aí já. Então, isso até é um argumento que eu uso bastante forte, né? Com quem às vezes tem receio da tecnologia, né? Que são oportunidades que surgem, né? Que até então não existia essa área de IoT, hoje existe, gera empregos, né? Gera movimentação econômica para o país, que é importante. E também gera necessidades que podem ser exploradas, né? Hoje já existem empresas que estão crescendo, trabalhando nessa questão de conectividade, né? Para resolver esses problemas que surgiram que o IoT necessita, né? Que é a questão da conectividade. E fora outros também, né? Como os sensores sem fio também evoluíram disso, né? Dessa necessidade de não precisar passar cabo. Entendi, Gilvan. Mas dentro dessa linha de segurança de rede, essa solução, a gente pode dizer que ela é uma solução segura, que ela não vai abrir a porta do sistema lá, da infraestrutura de rede, que possa prejudicar o cliente. Não, hoje o hardware em si, que ele faz só aquela função ali de conectar na internet e enviar os dados, né? E ele em si, ele é uma comunicação somente de uma via, né? Ele só extrai e envia, ele não recebe nada de volta. E o acesso remoto através dele é muito complexo, é muito difícil também. E geralmente a aplicação que é feita para IoT na própria indústria, ela já é feita numa rede paralela que não tem contato nenhum com a rede, já que circulam dados mais confidenciais. Então, essa questão da segurança na área de IoT hoje é bem tranquila. Isso é importante, né, Melos? Porque... Eu vejo que é uma dificuldade muito a internet, muito. Hoje é o principal gargalo, mas não tem como daqui pouco tempo não evoluir isso. A indústria, as empresas vão ter que achar uma forma, porque, que nem o Colete falou, não é só HVAC, todas, transformador, secador de ar, a própria, os computadores, eles vão necessitar disso para conseguir eles se tornarem também mais competitivos, né? Então, não tem... Hoje a internet, sim, é uma grande barreira, que tem algumas já soluções, né? Satélite e tudo, que às vezes ainda não é permitido em alguns clientes, mas
Não tem como, daqui a pouco tempo, já não evoluir muito isso. Porque senão vai trancar algo que faz parte do processo da inteligência artificial, que vai trazer benefícios para todo mundo. Para as empresas, para a sociedade, para o país. Então, não tem como segurar isso mais. É verdade. Legal. E pegando esse gancho, né, essa complexidade, né, vamos dizer assim, que não tem complexidade nenhuma, né? Essa questão dessa solução aí de manutenção prescritiva, ela só vem a somar. E eu concordo com o Melos, com o Colit, né? Que isso é uma ida sem volta, né? É uma ida sem volta. É uma ida sem volta. Isso, para a gente evoluir, não tem como não ter isso, né? Mas aí, João, e para instalar isso no equipamento, a gente interfere no funcionamento do equipamento? Não, que justamente como a gente vem dessa área de manutenção, né, de refrigeração, a gente sabe que interferir no equipamento pode gerar um monte de riscos desnecessários, né? Mesmo, às vezes, estão tendo intenção, pode acontecer alguma coisa. Então, a gente criou o hardware justamente por isso que eu digo, né, que no mercado não tinha nada pronto que nos atendesse. A gente precisava de um hardware que ele não fosse invasivo, né? Que a gente conseguisse colocar os sensores, fazer as medições dos dados que a gente precisava, sem interferir de forma alguma no funcionamento da máquina. Até por algum evento extraordinário, por exemplo, um inseto, fechar um curto no hardware em si, por um acaso do destino, esse hardware sendo danificado, ele não interferisse no funcionamento do equipamento. Justamente para isso. Para garantir que a máquina continue funcionando sem nenhuma interferência. Então, tu está nos dizendo, né, e contextualizando, que é uma instalação totalmente independente. Totalmente independente. Se der algum problema elétrico, alguma coisa, não afeta a funcionalidade do ativo. Exatamente. O equipamento continua disponível, operando. O que vai parar o mais importante não danifica dados, ele, né? Não danifica o equipamento. Ah, legal. Aí tu instalou, né, tu já tinha falado, a primeira análise é entender como que está a condição daquele equipamento, naquela condição. Dentro da curva da banheira, né? Dentro da curva da banheira, né? E a partir daí ele começa a te entregar uma análise da condição do ativo. Exatamente. Ele faz toda essa... Tu faz a instalação, o técnico vai lá, instala. O técnico de refrigeração faz um treinamento rápido, né? Que não é muito complexo só a instalação em si. Vai lá, faz a instalação do hardware, ele começa a comunicar, faz a coleta desses dados e ele já começa a modelar dentro da inteligência, né? Fazer o modelo daquela máquina. E aí, a partir daí, ele já começa a emitir os alertas com os diagnósticos. Ah, legal. Então, quando tu fala em modelo daquela máquina, nós temos diferentes modelos. Temos diferentes modelos. Tem modelos para cada tipo de equipamento, né? Aí tu vai pegar chillers, selfies, resfriadores por família, né? E tu também tem um modelo único de cada máquina que é gerado daquela máquina. Por exemplo, tu tem um chiller A e um chiller B. Tu tem o modelo do chiller A e tem o modelo do chiller B que ele roda. Que o nosso modelo, ele é primeiro inserido naquela modelagem, né? Um modelo padrão, que é como dizer assim, que é o que vai começar a aprender como é que ela funciona. E a partir daí ele se ajusta para aquela realidade e a partir dali ele começa a diagnosticar. Legal. É um modelo orgânico, então. É orgânico. É interessante, né? Então, a gente instalou, está coletando os dados. Eu vou te fazer uma pergunta para nós quatro aqui, que um cliente ainda questionou. Tá bem, tu tem todas as informações, né? E como é que é a tua gestão disso? Como é que tu gere isso? Tu tem todas as informações, isso vai para onde essas informações? Isso tem um app? Como é que é? Quando vem a informação que vai falhar, ele é reativo ou é propositivo? Como é que funciona isso? Boa pergunta, Gilvan. Hoje, a informação toda é centralizada no nosso app. Ele funciona de duas formas, né? Tu pode rodar ele no teu celular, como tu pode rodar ele no dashboard num computador qualquer. Não tem nenhuma restrição. E aí, esses dados vão para lá. E aí, lá, esses dados são expostos, né, numa tela principal que mostra a indicação da gravidade do alerta, né? Que vai desde baixo a alto. Que aí tu já vê a questão da tua urgência em atender ele. E ele também mostra o modelo da máquina, o local que ela está inserida, né? E o que houve, né? Qual é o alerta e quanto tempo tem até a falha, né? Ah, legal, legal. Então, ela é propositiva e ainda ela induz o atendimento conforme o grau ou a gravidade do que está acontecendo. Do ativo. Legal. E aí, né, Melos? E aí entra a questão... Do atendimento. Do atendimento mais importante, né?
da parte da nossa digitalização, né? Exatamente. Que é aberto uma ESP esse atendimento. Assim que a IA faz toda essa análise, de acordo com o equipamento, com a criticidade, é aberto uma OS automaticamente, onde a própria IA e a nossa digitalização já cai no nosso app e já vai para o técnico realizar a manutenção. E ali já diz, que nem eu falei antes, possivelmente é um vazamento, tu já tem que se preparar, temos que levar o regulador de nitrogênio, todas as ferramentas para aquela atuação. Se é um outro problema, se é uma limpeza no condensador, já leva o lava-jato, leva o produto. Então, tudo isso já está tudo linkado com a nossa digitalização. Então, tudo isso já sai automático na nossa área de PCM, nossa área de monitoramento, onde o técnico já sai para realizar toda a manutenção que tem que ser feita. Legal, né, Colit? Tu imagina dentro do planejamento, tu saber que o equipamento vai danificar por tal coisa, o que tu precisa levar, né, das ferramentas e etc., quantas pessoas vão precisar. Olha o ganho disso. Não, um ganho altíssimo. Mas também, pegando essa mesma linha, uma coisa, acredito, né, que não está 100% ligada à outra. Se determinado cliente quiser só ter os dispositivos, pode? Pode. Vai ter acesso a esse app que tu mencionou antes, onde vai dar... Vai. Ele é um produto, né? É um produto fechado. Aí tu pode casar ele com várias outras coisas, né? Como manutenções, etc. Mas se tu quiser ter o produto, só o produto por si só, sim, vai ser ofertado isso, né? Um produto que vai fazer a análise do teu ativo, vai te entregar os alertas. Que aí tu vai tratar conforme tu desejar, né? Entendi. Legal. E aí a gente começa, né, Melos, a criar tempos, né, o crescimento da manutenção, porque tu vem da manutenção tradicional. Aí tu aplica toda essa parte de sensores, existe uma inteligência trabalhando por isso, né? Olha o que agrega nisso na manutenção preventiva, né? Só para dar o exemplo nessa questão, a inteligência fez a análise, abriu o OS para a operação, né? Nossa operação, nosso PCM, tudo. Aí, olha como é que era antes, né? Antes, aí o cara vinha lá, o que tinha que ser feito, o cara tinha que fazer tem que ver a ferramenta, não podia esquecer qual é a ferramenta. Hoje já sai tudo automático. Cada setor já sai automático. Vai lá para o almoxarifado já sabe exatamente qual é a ferramenta que o técnico vai precisar, quando ele vai pegar para fazer a atuação. Então, tudo isso já sai da IA e já vem junto com a nossa digitalização. Então, só nesse planejamento o tempo que se ganha. Imagina, a gente estava vibrando ali já. Eu lembro no passado como é que era, né? Que o cliente ligava, parou a máquina aqui, ele não sabia por quê, porque não era a área de conhecimento dele, parou aqui. E o cara saiu com a caminhonete carregada com tudo que era ferramenta possível para atender aquele chamado, porque ele não sabia o que estava esperando. Mas é o exemplo desse teu case aí, né? 176 quilômetros, alto mar, e tu parou o equipamento. E aí? O que aconteceu? Tu vai lá fazer o diagnóstico e tu vai voltar a dizer, olha, lá é compressor. Volta tudo de novo. Mas o compressor... o custo dessa logística. A gente sabe que para embarcar numa plataforma, tu não pode ir de helicóptero, tu tem que mandar de barco. Aí tu chegou lá, para te viajar 176 quilômetros de helicóptero é X tempo. Agora, para te ir de barco, é Y tempo. E aí tu tem que dar todo o passo a passo do que tu precisa. Preciso de um compressor, Scroll, R410, 440, de 1,5 TR. Isso aí é uma mosca branca. Então, tu tem todo esse tempo para te ir atrás da peça, para te conseguir tá monitorado, como era o caso, tu não quebrou o compressor. Aí, não vou dizer que é imensurável, mas é muito significativo o ganho. Né? Ganho financeiro, ganho de disponibilidade. Tu chega pro cliente e fala assim, tu tem um problema de alimentação elétrica lá, e fora só o teu equipamento, fora os equipamentos dele também, que ele conseguiu enxergar que ele tinha um problema lá. Tem todo esse ganho também que é tangível, né? Legal. Então, a gente fechando aí, né? Esse assunto é tão bacana, né? A gente falar sobre
a proatividade dentro da manutenção, a gente ser propositivo, né? Já está acabando? Já está acabando, né? Já está acabando o nosso rápido. tempo. Merece uma parte 2, então. Mas eu acho que a gente está conseguindo, né? Atrelar um gancho do episódio 1, 2, 3, 4, né? E agora no próximo vamos dar continuidade nesse tema aí, né? Mas o importante é que a gente entenda que a manutenção prescritiva faz parte de uma transformação onde gera ganhos e né, vocês mesmos falaram, é uma ida sem volta. A gente precisa acreditar nisso, investir nisso, principalmente no nosso setor, né? O nosso setor, às vezes, ele é muito tradicional e tem algumas barreiras e a gente precisa romper isso. Mas é muito interessante, cara. O assunto é muito bacana e a gente tem aí tema para conversar bastante aí, né? Tem. E os caminhos estão traçados para onde tem que ir. Eu acho que tá pelo bate-papo que a gente já teve em outros episódios, como o que a gente teve aqui agora sobre falamos um pouquinho sobre conceitos de IA, falamos sobre a tecnologia que a gente tem. Então isso mostra bem o caminho para onde tem que ir no nosso segmento. E a gente está nesse caminho aí. Ah, legal. Então, Melos, vamos lá, vamos dar as últimas palavras aí, como tu iniciou. Não, agora... só agradecer. Eu gosto muito de uma frase que um amigo nosso fala e nós todos conhecemos, que nós temos que encarar a manutenção e principalmente a HVAC, nós temos que virar protagonistas, né? Protagonistas. Então, com a manutenção prescritiva, não tem como tu não ser protagonista na manutenção. Então, é um caminho sem volta. Nós temos ferramentas, nós temos temos conhecimento e vontade, somos provocados a essa transformação, né? Então, em pouco tempo já vão estar muito melhor do que estamos hoje. Legal. Gilvan, hoje nós fizemos uma dobradinha, né? 2 Guilhermes e 2 Gilvan. Mas a gente separou, né? Para não dar confusão. Não, assim, eu vejo isso como um caminho sem volta mesmo, né? Do IoT dentro da indústria 4.0. Eu vejo que tem um caminho aberto para muitas tecnologias e muita coisa, muita novidade aí está sendo trazida, né? Cada vez mais para nós aí. E eu vejo que isso vai trazer muito rendimento ainda para o nosso setor, que é hoje tão carente, né, de manutenção, que é tão carente na questão de mão de obra, né, também. Isso auxilia muito o nosso técnico hoje a chegar a um diagnóstico rápido e eficaz, né. E queria agradecer também, né, o convite, né, para vir falar sobre esse assunto hoje, que muita gente ainda tem uma noção ainda meio, que nem o Gilvan falou num determinado momento, ele ainda é meio exterminador do futuro, né. Que a IA não é um bicho de 7 cabeças, né? Ela não é um conceito que veio para tirar emprego ou que veio para dominar o mundo, nem nada. Ela é uma ferramenta. A IA não é o que é de 7 cabeças, é programar ela. Isso aí que é. E ela veio justamente para auxiliar, né, nosso técnico no campo aí hoje a dar um diagnóstico mais rápido e conseguir também atender com segurança, né, o equipamento, né? E já ir para o cliente, já ir para a máquina lá, já sabendo mais ou menos o que está esperando ele, né, para ele não ser pego desprevenido, né? Legal. Ô, Colit, só eu entendi. Ele falou que quer ter o episódio 2, né? Quer ter cadeira cativa também. Já se convidou. Também para isso, né? Um não já tem, né? Vamos lá, meu amigo Colit. Também vou só agradecer o convite, vou agradecer o Gilvan por ter vindo hoje dar essa aula pra gente. Embora o início da aula, vou dizer assim, né? Porque realmente é um tema muito extenso. Mas eu vejo que a gente está bem no caminho certo para onde a gente quer levar o HVAC na indústria. E fico feliz de estar aqui ouvindo essas histórias, estar podendo fazer algumas perguntinhas aí, ajudando o pessoal a entender. Vamos ver se nesse episódio 2 eu vou estar aí, né? Que o Gilvan já escalou que vai ter. Mais outro. Que bacana. Não, muito bom, pessoal. Queria agradecer novamente aí, Colit, né, o Melos, o Gilvan. Muito obrigado aí, Gilvan. Puxa vida. Agregou muito, né? A gente já vinha falando sobre manutenção prescritiva e hoje eu acho que a gente conseguiu tratar um pouquinho o que é a solução Smart Vac, né? Que eu acho que está numa linha muito interessante que agrega muito valor para ambas as partes, né? Para o cliente, para nós, para todos. E todo mundo ganha com isso, né? E vamos lá. Obrigado aí. Então, pessoal, estamos aí encerrando aí esse 4º episódio aí. Agradecemos aí a quem visualiza. Se quiser participar, dá um likezinho lá. Se quiser
agregar alguma sugestão, algum tema, seja bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima. Aí.